Oi, amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 23. A gente tá chegando aí quase no finalzinho, né, do livro de Atos dos Apóstolos. Tem mais alguns capítulos pela frente ainda, mas ele ainda guarda muitos segredos, muitas revelações aí do Espírito Santo para nós, né? Então vamos lá, vamos começar orando, amém? Então, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de alegria, obrigada, Pai, pela tua presença em nossas vidas, obrigada por trazer revelações para nós através da tua palavra, obrigada, Pai, pela perseverança, por tu colocar dentro de nós essa vontade de nós lermos as Escrituras e de conhecer mais um pouquinho de Ti. Pai, que o nosso coração seja um solo fértil para Ti, Pai. Que a Tua palavra entre e ela germine e dê frutos, Senhor, e dê frutos duradouros. Começando conosco, Pai. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Então, no versículo 1 que fala assim: Paulo olhou fixamente para o conselho dos líderes do povo e disse: Irmãos, tenho vivido diante de Deus com a consciência limpa. Então, o que é isso, né? Tem várias cartas de Paulo que falam sobre isso. Mostra o proceder de Paulo, né? Mostra que ele sempre procurava dar bom testemunho, né? Da vida dele, ele mesmo ser o exemplo para as pessoas. Então, isso mostra, né, que ele procurava sempre manter a consciência dele limpa perante Deus e perante os homens também. Então vamos lá. Ali no versículo 2, Ananias, que é o sumo sacerdote, manda baterem na boca de Paulo quando ele fala que tem essa consciência limpa perante Deus, né? Porque justamente ele estava sendo ali interrogado e acusado de blasfemar contra Deus, né? Então vamos no versículo 3 que diz assim: Então Paulo lhe disse: Deus o ferirá, seu grande hipócrita. Que espécie de juiz é você? É o Senhor desrespeitando a lei ao mandar-me agredir dessa forma. Olha só que forte, né? Então Paulo, né, chamou ele de hipócrita e porque ele estava realmente, né, estava fazendo o que não poderia fazer com um preso, né? Paulo sendo romano e, e ele estava fazendo mesmo assim. No versículo 4, eles falam assim: os que estavam perto de Paulo lhe disseram, né? Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? E no 5, Paulo fala assim: Irmãos, não sabia que ele era o sumo sacerdote. Respondeu Paulo: Pois as Escrituras dizem, não fale mal de suas autoridades. Então, aqui nesse versículo, né, nessa questão, nesse contexto, tem algumas especulações, né? Alguns dizem que Paulo não enxergava bem, tinha vista fraca, então por isso que ele não viu que era o sumo sacerdote que tinha falado com ele. Outros dizem que ele não quis aceitar, né? Não estava reconhecendo Ananias como sumo sacerdote pelo proceder de Ananias. Então, eu acho, né? Eu tenho o que eu acho que foi, mas, né, que você, né, converse com o Espírito Santo e tenha essa sua questão também para si, né? Então vamos lá. Essa que ele fala, pois as Escrituras dizem, não fale mal de suas autoridades, fala lá em Êxodo 22, capítulo 22, verso 28. Eu separei para vocês que fala assim, ó. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe as autoridades do seu povo. Então, olha só, né? Toda autoridade, ela só está lá por permissão de Deus, né? Porque foi Deus que permitiu, porque foi Deus que levantou e colocou lá. Então, nós não devemos falar mal das nossas autoridades. Qual é o dever de todo cristão? Orar por elas, abençoar elas, pedir a Deus que intervenha, né? E que dê sabedoria que dê inteligência para as nossas autoridades. Amém? Então, no verso 6 ele fala assim: Sabendo Paulo que alguns membros do conselho dos líderes do povo eram saduceus,
e outros fariseus, gritou: Irmãos, sou fariseu, como eram meus antepassados, e estou sendo julgado por causa de minha esperança na ressurreição dos mortos. Então, olha só, aqui acontecendo a inteligência de Paulo, a sabedoria de Paulo e a vontade de Deus acontecendo, né? Mais para frente vocês vão entender o que eu tô querendo dizer com isso. Por que que, né, por que que Paulo fala isso? Lá no 7 ele fala assim, ó. Quando Paulo disse isso, o conselho se dividiu. Fariseus contra saduceus, porque são crenças diferentes. Fariseus acreditam numa coisa e saduceus acreditam em outra. Continuando ali o versículo, pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus creem em todas essas coisas. Então era exatamente essa era a vontade de Deus, que eles se dividissem, que levantassem uma discussão, que tirassem o foco naquele momento, né, da prisão ali, do julgamento de Paulo. E até que, né, levanta-se ali os fariseus e falam, né, alguns mestres da lei que eram fariseus, porque Paulo também era fariseu, levantaram e começaram a discutir energicamente. Não vemos nada de errado com este homem, eles gritavam. Eles, né, a discussão foi tanta, a discórdia ali foi tanta, que o comandante achou melhor tirar o Paulo dali para que eles não fossem feitos em pedaços. Então, olha o tamanho, né, da discussão, como realmente estava, como eles estavam eufóricos ali, né? Então, vamos lá. No verso 11, é lindo, ele fala assim, ó. Naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo e disse: Tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Então, olha só, sempre nos momentos de pico, né? Nos momentos difíceis da caminhada de Paulo, o Senhor aparece a ele dando ânimo, colocando ele para frente, encorajando ele, né? Então, aqui a vontade de Deus é que Paulo fosse para Roma. Então, por isso que no versículo anterior, lá no versículo 6, né? 6, Paulo levantou aquela questão e começou aquela discussão enérgica. Não era mais para ele ficar ali, era para ele ir para outro lugar. Então, né, a gente consegue perceber aí a vontade de Deus acontecendo. Amém? E só lembrando, né, que o Senhor, ele aparece a nós, ele está conosco em todo o tempo. Ele fez isso com Paulo, mas ele continua a fazer isso. Ele continua, ele é o mesmo. Então, ele continua a nos animar, a nos colocar para frente, a nos ativar, a estar conosco, ele está sempre conosco. Então, assim como ele fez lá, ele continua fazendo. Amém? Então, vamos para frente. Daí ali, né, a gente consegue, nos versículos ali para frente, a gente consegue perceber que eles estavam tramando contra a vida de Paulo. E no 16, fala assim: Contudo, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, soube do plano deles e foi à fortaleza contar a seu tio. Então, olha só, o Senhor sempre levanta alguém para nos ajudar. Aqui, nesse caso, foi o sobrinho de Paulo, mas ele sempre levanta alguém para nos auxiliar, para nos alertar, para estar, né, nessa caminhada e nos ajudando. Então, louvado seja o Senhor por esse sobrinho, por todas as pessoas que estão junto conosco nessa caminhada, que estão, né, nos ajudam, nos motivam, estão, né, se preocupam com as nossas questões, e que o Senhor, né, as abençoe e continue dando essa sabedoria para que continue nos ajudando. Amém? Então, depois, ali no versículo 22, o comandante pediu ao rapaz e o advertiu para não deixar ninguém saber que ele tinha contado isso ao comandante, para preservar a segurança do rapaz, do sobrinho de Paulo, e também para que ele conseguisse tirar Paulo dali da prisão em segurança, né? Então, ali depois, nos versículos para frente, é falado, né, que o comandante levantou um exército bem grande para levar Paulo em segurança até o governador Félix. E daí fala ali sobre o primeiro encontro dele com Félix também. Mas o que eu queria comentar era realmente até ali, no versículo 22, que, né, foi onde me chamou a atenção, onde eu percebi, né, algumas coisas aí acontecendo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês nessa leitura, que vocês tenham conseguido entender e que o Senhor abençoe, continue iluminando
cada um de vocês, a leitura de cada um de vocês, que o Espírito Santo esteja agindo de uma forma sobrenatural, transformando e renovando a nossa mente em todos os dias, amém? Então, estes foram os meus comentários sobre Atos, capítulo 23. Um beijo e até o próximo capítulo. Tchau!